mapa. O Oceano Pacífico inteiro, tingido de vermelho, junho de 2026. Não é montagem, é o documento oficial que meteorologistas do mundo inteiro temem receber. O aviso de que o El Niño voltou. Desta vez, não há espaço para dúvida. O Pacífico aqueceu e o planeta inteiro segura a respiração, o que pode transformar um fenômeno natural em ameaça global. O que faz as agências internacionais soarem o alarme antes mesmo do inverno começar, e o que os relatórios oficiais ainda não conseguem prever. São perguntas que não deixam dormir. Mas, hoje, vamos além da superfície. Primeira evidência: anomalia de temperatura do mar. Dados da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, a NOAA, mais de meio grau acima da média, do centro ao leste do Pacífico Equatorial. Segunda prova, o gráfico de probabilidade, o El Niño, tem 80% de chance de persistir até o inverno do hemisfério norte. Terceira, o alerta da Organização Meteorológica Mundial e da ONU. Governos devem reforçar sistemas de alerta precoce. Não é teoria, é documento, é oficial. Imagens de enchentes no sul do Brasil. Seca no Nordeste. O satélite revela nuvens densas avançando sobre o Pacífico. O clima, de repente, parece perder o controle. Mas, para quem olha de perto, é só o começo. Boa noite, eu sou o anfitrião. Aproximem-se, este caso não gosta de luz. Tudo começa com um padrão. Quando as águas do Pacífico Equatorial aquecem além do normal, o clima do planeta inteiro responde. Ondas de calor, secas, enchentes. O nome é antigo, mas o medo é novo. Junho de 2026. NOAA e WMO confirmam. El Niño está oficialmente formado. E é aqui que a história deixa de ser sussurro. Condições de El Niño estão presentes e devem se fortalecer até o inverno do hemisfério norte, 2026-27. Não é previsão distante. É alerta imediato. O índice usado para medir o fenômeno, o Oceanic Niño Index, já mostra a curva subindo rápido. Cada grau acima da média aumenta o risco de extremos. Mas o que isso significa, na prática, para o Brasil e para o mundo? Se você quer manter este arquivo aberto e não deixar que a verdade sobre o clima seja apagada, apoie o canal. No Brasil, o roteiro se repete com variações cruéis. Sul e Sudeste, chuva demais, enchentes, deslizamentos, cidades isoladas. Norte e Nordeste, o oposto. Seca, reservatórios baixando, plantações ameaçadas. As imagens de agora se misturam a arquivos de 1997, 98 e 2015, 16. Mas os especialistas alertam. Cada El Niño é único. O passado não garante o futuro. Lá fora, o efeito dominó é global. Austrália teme incêndios. Índia se prepara para monções imprevisíveis. Nos Estados Unidos, o inverno pode ser mais ameno, mas o risco de tempestades aumenta. O mapa da NOAA de impactos típicos do El Niño parece um tabuleiro de riscos. E ainda assim, há zonas de incerteza. Se você busca investigações profundas e sem filtro, inscreva-se. Aqui, cada arquivo é aberto até o fim. Em alguns lugares, a mudança parece vir devagar. Em outros, ela chega como ruptura. Um mês de chuva fora do padrão. Uma safra perdida. Uma cidade que já não consegue drenar a água. É por isso que o mapa de impacto do El Niño nunca é só um mapa. Ele é um aviso social. Redes sociais falam em Super El Niño iminente. Vídeos viralizam prevendo colapso agrícola global. Mas os relatórios oficiais, até agora, são claros. A chance de um evento extremo existe, mas é de 30% a 35%. Não é certo, não é impossível. E os impactos dependem de fatores que mudam semana a semana. A pergunta não é se devemos acreditar. É porque isso foi escrito, porque a ONU e a WMO decidiram emitir alertas tão cedo, porque governos estão reforçando sistemas de alerta mesmo sem saber o tamanho real da ameaça. O que assusta os cientistas não é só o que já apareceu, é o que pode vir. Entre o delírio e o documento, existe uma zona desconfortável. O que assusta as autoridades não é apenas a presença do fenômeno, é a velocidade com que ele se instalou depois de um período neutro e a quantidade de sistemas vulneráveis já em campo. Quando o alerta sai cedo, não é teatro,
é porque a janela para a resposta é menor do que parece. A resposta está nos dados. O El Niño de 2026 pode ser forte, pode até ser classificado como Super El Niño, mas por enquanto é hipótese. O que existe são dados, mapas, projeções. O resto é ruído, mas o ruído, às vezes, esconde perguntas legítimas. O problema é que essa classificação seduz o debate público. Ela cria manchete, corta nuance e empurra o público para a expectativa do pior cenário. Só que o arquivo sério trabalha de outro jeito. Ele mostra probabilidade, intervalo, margem de erro. E essa linguagem mais fria é justamente a que mais merece atenção. Como as mudanças climáticas influenciam a frequência e a intensidade do El Niño? Os cientistas admitem, o aquecimento global pode estar tornando o fenômeno mais imprevisível, mais intenso, mas a relação exata ainda escapa até dos modelos mais avançados. A verdade, quando aparece, raramente vem inteira. Algumas pesquisas sugerem que eventos de El Niño fortes podem se tornar mais prováveis em um planeta mais aquecido. Outras pedem cautela. O ponto honesto é este. A relação exata ainda está em disputa científica, mas o desconforto já entrou na sala, porque ninguém mais analisa o El Niño como se o pano de fundo climático do planeta fosse o mesmo de décadas atrás. No Brasil, órgãos como o INMET e CPTEC, o INPE, monitoram dia a dia. Alertas são emitidos, mas a preparação depende de políticas públicas, recursos e, muitas vezes, de decisões políticas lentas. A janela para agir é curta e nem sempre a resposta vem a tempo. Toda sombra começa em algum ponto de luz. O El Niño é um fenômeno natural, mas seus efeitos são potencializados por escolhas humanas. Desmatamento, urbanização desordenada, sistemas de drenagem frágeis. O fenômeno não escolhe vítimas, mas a vulnerabilidade é construída. Isso significa que a diferença entre um alerta útil e um desastre anunciado pode estar na capacidade de resposta local. Defesa civil, obras urbanas, manejo de reservatórios, proteção de lavouras, planejamento de energia. O fenômeno nasce no oceano, mas a consequência final sempre encontra ruas, plantações, famílias e governos. É nesse choque entre mapa e realidade que o caso deixa de ser técnico e fica humano. Entre o delírio das redes e os dados dos satélites, existe uma zona desconfortável. Nem tudo o que se diz sobre o El Niño 2026 é verdade, mas o que é impossível ignorar já está documentado. O oceano aqueceu, os índices subiram, as agências oficiais mudaram o tom. E quando NOAA, WMO, INMET e CPTEC começam a falar a mesma língua, o arquivo deixa de ser hipótese e vira pressão. A parte mais difícil é esta: a ciência consegue provar o fenômeno, mas não consegue desenhar com exatidão onde a conta vai chegar primeiro. É aí que o caso pesa, porque o problema já existe, e mesmo assim, ninguém controla completamente o que vem depois. Cidades despreparadas, safras vulneráveis, reservatórios no limite, governos correndo atrás do relógio. O rumor tenta transformar tudo em espetáculo. O documento faz o oposto. Ele reduz a cena ao que pode ser medido, e o que pode ser medido já basta para inquietar. Não estamos diante de uma lenda. Estamos diante de um mecanismo climático real, monitorado e ainda assim imprevisível nas bordas. Esse é o centro do desconforto. A evidência existe, o alerta existe, e mesmo assim, o impacto final continua aberto. Há outro detalhe que pesa. Mesmo quando os modelos acertam a tendência geral, eles não conseguem traduzir toda a experiência humana do evento. O morador não vive uma probabilidade. Ele vive a água entrando em casa ou a terra abrindo em seco. O agricultor não recebe uma curva estatística. Ele recebe atraso de chuva, perda de plantio e custo mais alto. E é por isso que o arquivo do El Niño 2026 incomoda tanto. Ele mostra uma verdade formal, mensurável, rastreável. E ainda assim, insuficiente para aliviar o medo de quem está na ponta. O documento não grita, mas o impacto, quando chega, grita por ele. O arquivo se fecha. A pergunta não. O Pacífico aqueceu. Os alertas foram emitidos. E agora o resto da história será escrito fora do papel.
Se você busca a fundo sobre fenômenos que desaparecem sem explicação, você precisa assistir ao dossiê sobre Roanoke. Só uma palavra ficou para trás: Croatoa. Nos vemos no próximo arquivo.